Boa tarde, obrigado por terem retornado para dar continuidade a essa série de conferências a respeito da saúde mental indígena. Espero que todos consigam nos acompanhar e, na medida do possível, interagir ao longo desse tempo que estaremos juntos. A nossa palestra de hoje, como vocês vão poder ver agora, diz respeito a tecnologias leves no cuidado em saúde mental indígena. Eu sou Luciana, especialista em psicodrama terapêutico pela PUC, psicóloga pela PUC e mestre em psicologia, e atualmente estou como diretora do CAPS AD 3 aqui de Manaus. Antes de entrar especificamente no tema da palestra, eu queria contar para vocês um pouco qual é o caminho que nós percorremos para chegar até esse momento, né? Vocês estão acompanhando uma série de debates e de histórias a respeito da saúde mental indígena, e aí a gente queria contar, né, por que esses temas, como é que a gente chegou até aqui, de onde surgiu essa sequência. Então, pode colocar a próxima pagela. Então, como é que esse grupo se reuniu para estar aqui falando com vocês? Então, eu vou falar um pouco do começo dessa história, né? Quais foram os caminhos para esse trabalho em rede de atenção intersetorial em saúde mental indígena? Tudo começou com uma visita da FUNAI, no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. A FUNAI, ela tem como função monitorar as ações de saúde, oferecer o fortalecimento dos subsistemas de saúde, a garantia de direitos de atenção diferenciada aos povos indígenas e a valorização da medicina tradicional indígena. Nesse aspecto, a FUNAI foi até o CAPS-AD para discutir a questão da saúde mental e o uso de álcool e outras drogas de forma abusiva nos povos indígenas. A partir desse primeiro encontro, a gente foi fortalecendo esse atendimento em rede, nos aproximamos do DICEI Manaus, aqui na capital do Amazonas, e entramos em contato com a SUSAM. Então, essas três instituições, SENSA, SUSAM Amazonas e o DICEI Manaus, começaram a discutir que modelos de intervenção a gente poderia pensar para o atendimento à população indígena, e mais especificamente na questão de saúde mental, as questões de suicídio e o uso abusivo de álcool e outras drogas. Ao longo de todo esse processo, a gente recebeu contribuições do Ministério Público Federal, a gente recebeu contribuições da COPIME, e nós também recebemos contribuições da própria UFAM, quando a gente discutiu as questões teóricas, né? Então, a ideia desse atendimento em rede, e dessa conferência e desses temas, é que esse modelo de atenção, esse modelo de atendimento, ele também possa se reproduzir nas regiões, né? Então, por exemplo, aqui em Manaus, a gente já traz para discussão também o entorno, né, da cidade. Então, a gente esse grupo conta também com a participação do CAPS de Iranduba, que se mantém presente em todos esses encontros, e a gente também está com a presença do CAPS de Manacapuru, e mais recentemente do Polo de Manacapuru. Então a gente vê como esse trabalho vai tomando uma dimensão. Então, quando a gente vai falar da questão da saúde mental indígena e do uso de álcool e outras drogas, a gente não consegue discutir esse tema sem pensar nessa articulação em rede. Então, uma das propostas de levantar esse debate é que aí onde vocês se encontram, né, ou futuramente quando vocês forem assistir essa palestra, também pensem em se fortalecer enquanto rede para oferecer essa oferta de cuidado. O DICEI, aparecendo como responsável pela atenção básica, especializada aos povos indígenas, os CAPS, em articulação com os DICEIs, a partir do atendimento em saúde mental, oferecido pelo município mais próximo, quando tiver CAPS mais próximo à sua cidade, e também buscar essa articulação com a média complexidade, a alta complexidade junto à SUSAM. Então, fortalecendo essa rede, a gente consegue oferecer esse cuidado articulado. E aí a gente pode ver na próxima pagela, no próximo slide, os passos, né, dessa metodologia que a gente chama de
passos que estão em construção. Qual foi o primeiro? Esses passos, eles envolvem encontros dialógicos, de diálogo, de construção, de tirar dúvidas, né? Então, a gente discute tanto questões teóricas quanto questões práticas. Então, a gente pensou em uma metodologia de articulação e de fortalecimento de rede, em que o primeiro momento é o momento da relação. A gente pode falar o momento do namoro, da aproximação. Qual seria esse momento? Que é da identificação de atores implicados na busca de estratégia de cuidado e de apoio. Então, se vocês hoje se reúnem, por exemplo, numa escola, né, a partir dessa parceria com a SEDUC, já tem um grupo de profissionais que você inicia essa relação. A partir disso, a gente pode passar para o segundo momento, que também está no slide, que fala dessa comunicação intersetorial. O que é isso? É o alinhamento conceitual, uma progressão dialógica que busca consolidar princípios para a produção de análises, diagnósticos situacionais e planejamentos articulados. Essa segunda etapa da comunicação intersetorial, ela vai nos ajudar a compreender como é que funciona cada um dos serviços, como é que funciona o CAPS do interior, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, como é que eu compreendo esse atendimento em saúde mental. Posteriormente, o RT da FUNAI pode dizer qual que é a dificuldade que eles encontram na área, como é que a FUNAI pode contribuir em alguns aspectos, não no oferecimento da atenção, mas discutindo a questão de determinado povo, de determinado contexto, de determinada história de contato, que talvez nós profissionais de saúde não temos. E também o DICEI e os polos podem conversar sobre as dificuldades que eles encontram em cada um dos seus territórios. Então, é um espaço em que a gente se aproxima tanto tecnicamente, teoricamente, como a gente se aproxima enquanto afeto mesmo, em que a gente compartilha dificuldades e também compartilha soluções. Então, depois desse segundo passo, a gente vai para o terceiro, que está na pagela, que é a construção de vínculos, que são elaborações de plano de ação compartilhado, ou seja, discutir corresponsabilidades. Essa atividade que nós estamos tendo aqui agora, por exemplo, dessas conferências, ela veio de uma articulação de um plano de ação compartilhado, em que 2 atores ficaram responsáveis por esses contatos, a FUNAI e a Suzan, né, para que a gente pudesse estar em parceria com a SEDUC oferecendo essas palestras para vocês. Então, esse plano de ação, ele é construído com corresponsabilidade. Cada território pode constituir seu plano de ação, as ações que elas acham interessantes para determinado território. E, por último, a quarta etapa, que é fazer as coisas acontecerem, né? Então, matriciar casos, acompanhar casos e elaboração de projetos terapêuticos singulares ou comunitários. Então, a partir desses encontros que são feitos da rede, a gente pode identificar em determinado território, em determinado povo, em determinado contexto, casos individuais, né? Que são aqueles casos mais exemplares, aqueles casos do uso de determinada substância que causa um transtorno para a comunidade, para aquele povo, para aquela comunidade, que quando a enfermeira do polo vai visitar aquela comunidade sempre traz esse caso recorrente. Então é um caso complexo que o profissional lá do polo não consegue dar conta, que leva para o DICEI, para a equipe de saúde mental do DICEI, e ele também não consegue dar conta. Então vamos unir forças, vamos chamar o CAPS para conversar, vamos chamar a FUNAI para conversar, vamos chamar alguns representantes da Suzan que estão dentro do município para tentar consolidar um projeto terapêutico para que a gente possa dar conta desses casos complexos, né? Então, voltando, né, à questão do nosso plano de ação, que é estar aqui com vocês, repartindo, compartilhando, né, repartindo a nossa experiência, a gente pensou em apresentar para vocês alguns temas, que são os temas que a gente está discutindo nessa rede, que a gente está discutindo, né, que eu apresentei para vocês anteriormente, e que a gente discutiu ao longo do ano de 2018, e que agora, em 2019, a gente compartilha. Então, na próxima pagela, vocês vão ver quais foram os temas que nós tratamos durante esse tempo todo. Então, anteriormente, no primeiro momento, a gente trouxe para vocês, no mês de abril, pode colocar aí a pagela para a gente ir acompanhando, a transversalidade no cuidado em saúde mental, que foi a primeira palestra desse ciclo de palestras. Posteriormente, assistência e saúde e o complexo regulador. O próximo foi conhecimentos tradicionais. E a última, do último encontro, foi redução de danos em álcool e outras drogas.
Agora nós estamos iniciando um segundo momento, agora no mês de maio, então ao longo do mês de maio vocês devem ter recebido a informação desses temas. O de hoje, tecnologias leves do cuidado em saúde mental, a próxima, direitos e deveres dos povos indígenas, posteriormente, política nacional de saúde mental e suas relações com os povos indígenas. Nós teremos um outro tema de atenção primária e, finalizando, suicídio no contexto indígena. Então, voltando, né, ao diálogo, ao que a gente veio discutir aqui hoje, a gente vai trazer para vocês o que significa tecnologias leves e como a gente utiliza o conceito de tecnologia em saúde. Na pagela, a gente vai estar acompanhando que tecnologia é compreendida como um conjunto de ferramentas, entre elas as ações de trabalho que põem em movimento uma ação transformadora da natureza. Sendo assim, além dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los, o saber e os seus procedimentos. Por exemplo, eu posso conhecer uma chave inglesa. Uma chave inglesa é uma ferramenta, mas operar essa chave inglesa não é qualquer pessoa que saiba. Então, eu tenho uma ferramenta que é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo homem, mas o processo de operação dessa ferramenta, uma chave inglesa, por exemplo, ela diz muito de um processo pessoal, de um processo interno, de um processo de aprendizado ao longo do tempo. Na saúde, a gente também fala que a gente tem tecnologias. Então, eu tenho uma tecnologia de acessar uma ressonância magnética, mas fazer uma ressonância magnética com determinado profissional é diferente de fazer com o outro. Eu tenho o mesmo aparelho, mas eu, como pessoa, me sinto mais à vontade quando essa tecnologia, essa ferramenta é operada por um profissional ou por outro. Então, é porque existe um conjunto de saberes desse profissional que me deixa mais à vontade ou não ao fazer uma ressonância magnética. Voltando à pagela, a gente vai ver que a tecnologia também é uma terminologia classificatória para tratar a rotinização versus criação, que remete também à distinção entre recursos materiais e saberes. Encontra-se nos estudos de Emerson Elias Merri ao propor. Então, o tema tecnologia leve é um tema criado por esse pesquisador, o Elias Merri, e que na saúde ele vai fazer uma separação dessas tecnologias. Ele vai separar em tecnologias duras, quais sejam as máquinas, as normas e as estruturas organizacionais. Então, um aparelho de raio-x, ele é uma tecnologia dura, né? A rotina do hospital, de tomar banho 7 horas, de comer 11 horas da manhã, de fazer um lanche 3 horas da tarde, é uma estrutura organizacional de uma tecnologia dura. Ele também chama de tecnologias leve duras as que seriam saberes já estruturados, tais como a clínica médica, a psicanálise, a epidemiologia, o taylorismo, o faylorismo. Então, o conhecimento teórico de determinada clínica, como por exemplo a psicanálise, é uma tecnologia leve e dura. Aqui hoje, a gente vai estar dando foco nas tecnologias leves, que são as que associam as relações de produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão. Ou seja, a gente vai estar falando daquela tecnologia que, na verdade, nós não valorizamos tanto, mas é o que nos deixa confortável no atendimento em saúde. Como o exemplo que eu dei para vocês, a gente pode fazer uma ressonância magnética, a gente utiliza o mesmo aparelho, mas eu só quero fazer se quem estiver operando é o João. Então, o João tem uma forma diferente de operar essa ressonância magnética. Então, existe alguma questão no saber dele que faz com que nós tenhamos mais acolhimento, nos sentimos melhor ao fazer esse tipo de operação com determinado profissional. Então, quando a gente vai entender quais são as ferramentas da tecnologia leve, a gente consegue discutir 3 pontos, né, que a gente vai ver no próximo slide, que é a escuta, o acolhimento e o vínculo. Antes de eu falar da escuta, eu queria só fazer um parênteses. Quando a gente traz a questão das tecnologias leves, a gente pode resgatar um modelo anterior que às vezes a gente escuta nas histórias da nossa família, daquele médico de família, de confiança que ia na nossa casa. Então a gente consegue escutar, por exemplo, os nossos avós dizendo assim, naquela época esse médico que era bom, ele ia lá em casa
ele perguntava o que eu estava sentindo e sem pedir nenhum exame ele conseguia fazer um diagnóstico e dizer qual que era a doença que eu tinha, qual era o tratamento que era necessário que eu fizesse para me sentir melhor. Esse conceito eu acho interessante a gente resgatar, porque é o conceito clínico anterior do início da medicina, né, que é o conceito da clínica mesmo, né? Se a gente for resgatar o termo, a origem da clínica, é debruçar-se sobre leito, é debruçar-se sobre determinada problemática, né? Ao longo do desenvolvimento da medicina, existiram descobertas fantásticas, tecnologias fantásticas, né? Exames fantásticos. Então a gente conseguiu evoluir bastante. Só que em contrapartida, o que o Merri fala? A gente acaba perdendo esse fazer das coisas a partir das tecnologias leves. Essa escuta mais aprimorada, esse acolhimento, esse vínculo. Então, o que a gente busca agora discutir com vocês é o retorno desses 3 princípios de tecnologias leves no cuidado em saúde: a escuta, o acolhimento e o vínculo. Só que, quando a gente fala da saúde indígena, a gente adiciona um elemento a mais, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que é um elemento que a gente pouco discute na saúde, que é o elemento da interculturalidade. Então, eu vou fazer uma escuta a um determinado povo, um acolhimento, eu vou construir um vínculo, eu tenho que trazer aspectos da interculturalidade, tanto da minha cultura, quanto da cultura do outro indivíduo que eu estou atendendo ou que eu me proponho a cuidar. Nesse aspecto, é importante a gente trazer que eu vou estar trazendo esses conceitos de tecnologias leves, mas todos eles devem ser permeados pela interculturalidade. Então, o que seria a escuta? Eu trouxe para vocês o próximo slide, que vai dizer um pouco desse conceito de escuta. Essa escuta, ela é uma primeira ferramenta a ser utilizada pelo profissional de saúde para que o paciente possa contar e o profissional ouvir o seu sofrimento de outra perspectiva, por intermédio de um interlocutor que apresente sua disponibilidade e atenção para ouvir o que ele tem a dizer. Então, a escuta, ela tem que ser uma predisposição para acolher esse sofrimento. Então, o profissional, ele não tem que fazer, ele não tem que somente escutar, ele tem que ouvir no sentido de compreender o que é esse sofrimento. E esse ouvir do profissional, ele vai ser numa perspectiva profissional, não vai ser na mesma perspectiva do vizinho, não vai ser da mesma perspectiva da mãe, né? A escuta, ela também pode ser definida como um dispositivo, uma tecnologia, uma ferramenta do campo das relações e representa a possibilidade de se construir uma nova prática em saúde, buscando dar respostas adequadas às demandas e necessidades das pessoas. Então, o objetivo dessa escuta também é tentar, a partir do sofrimento do outro, criar estratégias para buscar, junto com ele, solucionar algumas demandas. Aquela demanda do que faz sofrer, aquela demanda do que está acontecendo. Nesse aspecto, quando a gente traz a escuta, para além de tentar fechar um diagnóstico médico, um transtorno psiquiátrico, ou um problema relacionado ao uso de drogas, é entender o que faz sofrer, né? Então, é importante também, como a gente vai ver, que essa escuta ela seja uma escuta sensível. O que a gente entende como escuta sensível, que a gente vai apresentar no slide agora, é uma escuta empática, né? E a escuta empática ela é diferente de uma escuta simpática. A gente vai falar disso, né? Então, ter empatia significa ser capaz de sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro, para compreendê-lo dentro das suas próprias atitudes e comportamentos. E aí, quando a gente fala da saúde indígena, a gente tem que dar um passo a mais nessa escuta empática, porque a gente vai ter que também permear esse imaginário cultural, esse imaginário que envolve a história de determinado povo, né? Tanto a história cultural, que se atravessa, como as histórias de contato, né? Como é que foi o contato desse determinado povo com o não indígena, né? Eu trouxe algumas figurinhas para
gravar essa questão da escuta empática, né, que é eu falar nesse emaranhado de fios e eu ouvir, né, e a empatia tem a ver com essa questão de eu sinto a sua dor, né, isso é empatia. A simpatia é, eu sinto muito por você, né, sentir essa dor. Na verdade, a simpatia é eu ficar, tá bom, eu sinto muito, mas a empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu falar assim, não, realmente, eu entendo o que você está dizendo. O outro slide que está em inglês, acho que mostra um pouco isso, que é a girafa, né, que anda, o que ela enxerga é diferente do que o leão enxerga, e para o leão ter uma empatia com ela e começar a enxergar a realidade, começar a enxergar uma árvore na mesma perspectiva da girafa, ele se esforça para estar na mesma altura, para conseguir enxergar o mundo e perceber as coisas da mesma forma. Então, quando a gente fala dessa escuta empática, é nesse aspecto que a gente tem que falar, né? Eu tenho que ver o outro pelos olhos do outro, né? E aí, é importante quando a gente valoriza a escuta empática, porque como a gente vai ver no próximo slide, cada pessoa ela vai possuir uma explicação para o seu adoecimento, para a sua vida. Cabe ao profissional saber escutar e buscar construções coletivas, não autoritárias. Eu me lembro muito bem, nessa aproximação que eu fiz com a questão indígena, né, nessas discussões que esse grupo foi colocando, eu me lembro muito bem que tem um conhecimento dentro da minha família, que é o conhecimento que a gente fala que é do lambedor, que a minha avó fazia, que é um conhecimento que vem da bisavó dela, e que é a solução de todos os problemas respiratórios, peito congestionado, a gente utiliza isso como um conhecimento, né? E quando a gente chega no profissional de saúde e fala, não, doutor, eu estou gripada há algum tempo, eu estou com uma tosse, o que está me solucionando é o lambedor da minha avó. Se eu não consigo ter uma escuta empática, eu utilizo de um autoritarismo profissional e falo, cancela o lambedor da sua avó. E eu não melhoro nunca, né? Porque subjetivamente, emocionalmente, esse lambedor da minha avó, ele tem um efeito importante no meu processo de saúde e doença. Então, pensar uma escuta empática é valorizar quais são as alternativas também que aquela família, que aquele indivíduo, que aquele coletivo de pessoas encontra para solucionar determinados problemas de saúde. Só que como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode entrar em contato com o sofrimento do outro, com o que faz o outro sofrer? Então, no slide, eu trouxe duas sugestões, né? A primeira é perguntando, por que você acredita que adoeceu? Tem algumas pessoas que fazem uso abusivo de álcool, por exemplo, que acreditam que o uso do álcool aumentou depois de uma frustração amorosa, depois de alguma questão na vida dela que não deu muito certo. Então, a gente tem que valorizar esse sofrimento, né? E como é que você se sente quando tem este ou aquele sintoma? São questões importantes. Muito mais do que a gente valorizar o sintoma ou sinais que a pessoa apresenta, qual que é o significado que eu construo sobre esse processo de adoecimento. Porque assim eu consigo entrar em contato e fazer com que o outro se torne sujeito nesse processo de tratamento de saúde e doença, né? E aí, quando a gente utiliza das causas da escuta sensível, da escuta empática, a gente consegue, como a gente vai ver no próximo slide, que o usuário poderá perceber que, se não nas causas, pelo menos nos desdobramentos do adoecimento, não está isolado da sua vida. Será mais fácil, então, evitar a infantilização e a atitude passiva diante do tratamento. Ou seja, a escuta, ela se torna mediadora do diálogo. Então, pode-se escolher quem precisa mais, quem não está conseguindo andar com as próprias pernas. Para estes, são necessários a escuta e o cuidado singularizado, temperando encontros clínicos com frestas da vida. Eu trouxe essa frase para a gente pensar que na saúde mental, quando eu estou dentro de um determinado contexto, numa determinada comunidade, num determinado ambiente, no polo, por exemplo, em que eu vou, né, de 15 em 15 dias, passo lá 15 dias, 10 dias com aquela comunidade, muitas demandas relativas à saúde mental, elas podem emergir, né? Talvez a gente não dê conta de todas, e acho que também para o profissional é difícil dar conta de todas, mas qual que é aquela que sempre que eu retorno, a história se repete? Então eu vou um mês,
essa pessoa está dando problema, outro mês essa outra pessoa está dando problema. Então, talvez eu não precise dar respostas para todos os problemas de saúde mental, ou dar uma atenção especial para todos os problemas de saúde mental daquela comunidade. Mas daquele indivíduo, né, que sempre aparece como referência de necessidade de cuidado dessa comunidade, eu preciso fazer essa escuta diferenciada. Então, esse tempo de sentar, de ouvir, de tentar compreender o sofrimento, ele não precisa ser feito para as 50 pessoas de determinada comunidade ou as 60 pessoas de determinada comunidade, mas daquela pessoa que naquele momento está precisando mais de mim enquanto profissional de saúde, que está precisando mais dessa escuta qualificada. Então, a gente, nessa tecnologia leve, discutiu a escuta. A gente vai entrar agora num outro tema, que é a questão do acolhimento, né? Então, o que seria o acolhimento? Uma questão importante é entender que o acolhimento é uma forma de organizar o processo de trabalho das equipes. Então, quando eu estou lá fazendo uma atividade em determinada comunidade, eu nunca estou sozinho. Eu estou com o médico, com o enfermeiro, com o agente comunitário de saúde, ou agente comunitário de saúde indígena. Eu estou trabalhando com essa equipe de profissionais. Então, como é que eu organizo o meu processo de trabalho para que seja acolhedora a minha presença nessa comunidade? Essa presença, ela está sendo uma presença passageira, ou ela está entendendo aquela comunidade, ou eu faço parte da rotina dessa comunidade? Então, isso é uma questão para as equipes pensarem. A segunda é que o acolhimento ela é uma postura ética, né? Ou seja, é uma forma de agir. Aquelas pessoas estão me recebendo naquela comunidade, aquelas pessoas estão abrindo a porta da casa, né, delas, quando eu faço visita domiciliar, por exemplo. Então, do mesmo jeito que elas me acolhem naquela casa, eu também acolho aquele sofrimento. Então, é essa troca que a gente tem que ver se ela realmente acontece. Ela não é uma triagem para a clínica médica, porque às vezes a gente vê o acolhimento, a etapa do acolhimento, seja, vou verificar a pressão, vou ver a glicemia, vou ver a altura, vou ver o peso. Isso não é um processo de acolhimento, né? O processo de acolhimento ele vai para além da questão, como eu disse para vocês, de uma tecnologia dura, de uma ciência dura. Esse foco está nas relações, né? Então, é importante a gente entender que o acolhimento é essa escuta empática e é o olhar sobre o outro, é o olhar sobre essas relações. E através do acolhimento é que a gente pode construir algo muito importante, que é o vínculo. Eu só consigo contar do que realmente me faz sofrer a partir do momento que eu crio um vínculo, que eu me vinculo a alguém. Então, a gente vai ver na próxima pagela, no próximo slide, que o acolhimento é um dispositivo para a formação de vínculos e a prática de cuidado entre profissional e usuário, que pode ampliar o acesso das pessoas aos serviços e às ações de saúde como um dispositivo de cuidado e de organização de processos de trabalho de equipe. A gente consegue identificar se determinado grupo de profissionais são acolhedores ou que determinado grupo de unidades de saúde são acolhedores quando a gente começa a ver a demanda, né? Então, é interessante a gente perceber isso. Eu vou dar um exemplo de uma unidade de saúde X. Eu tenho 4 médicos clínicos e eu começo a verificar que quando eu marco para determinado médico, o cidadão não quer. Ele só quer que seja com o outro médico. E a gente explica, não, mas o outro médico vai demorar mais a atender. Não, mas eu prefiro o outro médico. E a gente começa a ver, inclusive, que a demanda de um médico mais acolhedor, ela se torna maior. Mas o usuário, o paciente, aquele que está em busca de cuidado, mesmo assim ele prefere esperar. Então a gente começa a perceber que a organização também de uma determinada comunidade, ela acaba acontecendo quando eu tenho uma equipe acolhedora. Então a gente começa a perceber isso também, provavelmente, nos polos, né? Quando eu tenho uma equipe mais acolhedora, eu começo a ver que eu chego e está todo mundo me esperando, é uma festa na comunidade, né? A equipe de saúde está chegando. Já algumas outras equipes, parece que a gente tem que sair meio que buscando os atendimentos, né?
Eu estou colocando esse exemplo como uma autorreflexão mesmo, né, como um processo de reflexão sobre a prática, para que as equipes repensem ou pensem em formas de acolhimento, né. A gente vai ver também no slide que existem vários modos de realizar o acolhimento na atenção à saúde. Não há nenhuma receita pronta, então eu não consigo dizer para vocês como é que se deve acolher as pessoas nas suas comunidades, né? Agora, a equipe deve, no seu dia a dia de trabalho, experimentar formas de acolher de modo que possam ir se ajustando à realidade de cada local. Então, é como eu disse para vocês, quando a gente trabalha com determinada comunidade, é importante sempre a gente fazer uma reflexão sobre a prática, né? Ou retomar o meu fazer, né? Às vezes o trabalho em saúde ele se torna tão robotizado, tão autônomo, tão rotineiro, que a gente vai repetindo modelos e não vai refletindo sobre esses modelos. Então, o que eu posso fazer para tornar determinado atendimento na minha comunidade mais atrativo, né? Ou mais acolhedor? Ou como é que eu posso fazer para produzir mais vínculos? E aí a gente vai falar dos vínculos, né? O próximo slide ele vai dizer que vínculo significa algo que ata ou liga as pessoas, indica relações com duplo sentido, compromissos de profissionais com os usuários e destes com os profissionais. Portanto, a criação de vínculos depende do movimento e desejo, tanto dos usuários quanto da equipe. Então, quando eu me proponho a fazer um trabalho numa comunidade indígena, quando eu me proponho a atuar para as questões indígenas, eu me proponho a criar vínculo com as pessoas que lá residem, né? Eu acompanho a vida, né? Muitos profissionais talvez tenham acompanhado desde o pré-natal até a adolescência, né? De determinado grupo de indivíduos. Então, querendo ou não querendo, a gente produz esses vínculos. E a gente percebe que a adesão de qualquer tratamento de saúde mental, de diabetes, de problema de coluna, do uso de antibiótico, ele se mantém fortalecido quanto maior é o vínculo. Me lembro algumas pessoas que eu atendi em saúde mental que não gostavam de tomar medicação, não gostavam de tomar o antipsicótico, e a partir da relação vincular, eles passam a aderir melhor ao tratamento, porque eles confiam nessa relação, né? Então o compromisso, ele passa a ser um compromisso estabelecido entre duas pessoas, não é só o compromisso do indivíduo com a saúde dele, é o indivíduo, o profissional e a saúde dele. Lembrando sempre que esse vínculo é feito de uma maneira adulta, autônoma, não infantilizada e não jogando para o outro a responsabilidade sobre esse cuidado. O vínculo também, a gente vai ver no próximo slide, é um dispositivo de intervenção que possibilita a troca de saberes entre o técnico e o popular, o objetivo e o subjetivo, contribuindo para a construção de projetos terapêuticos elaborados na perspectiva da integralidade da atenção em saúde. Então, o vínculo, ele não possui um conhecimento superior ao outro, né? Na verdade, é a interação desses dois saberes. No próximo slide a gente vai ver também que o vínculo ele torna-se decisivo na relação de cuidado entre os trabalhadores dos serviços e os usuários, pois facilita a construção da autonomia, a corresponsabilização e o compartilhamento de ações terapêuticas, com potência para reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu gosto muito de frisar essa questão do fortalecimento do vínculo, porque é ele que proporciona essa sensação de autonomia, né? Então, o vínculo ele não deve ser formado numa perspectiva de assistencialismo. Não é isso que a gente propõe. A gente propõe uma relação de respeito, em que eu me coloco como sujeito, né, dessa relação profissional, que tem um determinado conhecimento, que vou estar conversando com outra pessoa que vem até mim em busca de alguma ajuda relativa ao sofrimento, que também detém um determinado conhecimento sobre esse sofrimento. E aí, nessa relação de vínculos, eu trabalho com a corresponsabilização, dizendo o que eu consigo fazer e o que ele consegue fazer. Nós pactuamos essas ações e construímos estratégias de cuidado. No slide, a gente vai concluir vendo que tanto profissionais quanto usuários, individualmente ou coletivamente, percebendo ou não,
depositam afetos diversos uns sobre os outros, o que significa dizer que o vínculo se expressa pela circulação de afetos entre as pessoas. Então não adianta também eu, como profissional de saúde, dizer que vou para uma determinada comunidade e não me sinto impactado por questões de saúde presentes naquela comunidade, ou não me sinto impactado por questões de determinada comunidade. Eu acho importante a gente perceber esses impactos, falar desses impactos e trabalhar esses impactos com a equipe que trabalha junto comigo. Então a questão do vínculo é importante ser percebida, e também é importante ser percebida quais são os afetos, o que me implica em cada um desses atendimentos. Dentro das tecnologias leves, a gente também tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, no próximo slide, a gente vai ver que existem 3 tipos de ferramenta. O primeiro é o projeto terapêutico singular, que não precisa ser feito para 300 pessoas. Como eu disse antes, escolhe uma pessoa que o caso é mais complexo e pensa uma estrutura, um projeto terapêutico para ele. Existe também o geneograma e ecomapa. O geneograma e o ecomapa é uma estratégia muito utilizada na psicologia para a gente entender as questões familiares, né, as histórias familiares, as doenças familiares. Nessa questão, eu acho que é importante a gente fazer alguma leitura da antropologia que vai discutir questões relativas às questões parentais, porque o nosso geneograma, né, talvez ele não se estruture da mesma forma como é para alguns povos indígenas. Então é importante a gente entender como é que é a configuração familiar de determinados povos para a gente poder também tentar adaptar esse geneograma para determinados povos indígenas. E a gente também tem a intervenção social como uma estratégia, e essa intervenção social é pensando em projetos terapêuticos mais comunitários. Eu trouxe no slide, vocês estão vendo, esse material do Caminhos do Cuidado, ele foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Através dele, a gente consegue ter acesso a como se constrói o ecomapa. Tem o endereço aí, www.caminhosdocuidado.org, espaço do aluno, material didático, e vocês conseguem, nesse azulzinho mais escuro, clicar, vocês vão ter acesso a esse caderno do aluno, e lá tem todas as instruções de como se constrói um projeto terapêutico singular, como se constrói um geneograma e um ecomapa, e como é possível fazer uma intervenção social. Então, caminhando, né, nesse encontro para o encerramento desse conferência, né, o que a gente chama de conferência, eu tenho só algumas considerações finais para fazer. A primeira, o trabalho em saúde mental, trazendo as questões das tecnologias leves, é um trabalho que proporciona a corresponsabilidade, né? É um trabalho do profissional de saúde que está inserido, e é um trabalho também daquele que vem em busca de ajuda, né? Uma outra questão que saúde mental a gente não consegue fazer se não tiver uma articulação em rede. Então a gente precisa discutir a saúde indígena, discutir o matriciamento da equipe de saúde mental indígena do DICEI e chamar a saúde mental do município para discutir. Não adianta a gente pensar que somente os profissionais do polo, por exemplo, eles conseguem discutir a questão da saúde mental indígena. Por isso é que é importante chamar a equipe de saúde mental do DICEI para matriciar esses casos. Uma questão importante também, quando a gente pensa no estado do Amazonas, e aí eu também estou falando com colegas profissionais da saúde mental que estão inseridos nos CAPs nos diversos municípios do estado, é que a gente também tem que se atentar nesse cuidado em saúde mental para os indígenas que estão inseridos nos municípios, ou para os indígenas que chegam encaminhados dos polos ou dos DICEIs próximos aos seus municípios. Então, falar de saúde mental indígena no estado como o Amazonas não é falar somente daquele indígena que está na aldeia, é também falar dos indígenas que estão inseridos nos municípios, vivendo nos municípios e com contato já estabelecido com os não indígenas. Lidar também com a saúde mental indígena fazer uma imersão em outra realidade, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, especificamente na questão do uso de álcool e outras drogas, a gente está falando de vulnerabilidades diversas,
de diversos problemas, de diversas questões relativas ao fato. Inclusive questões que envolvem a assistência social, né? Que é outro namoro que a gente tem que começar a fazer, né? A rede daqui do município de Manaus e em torno, que a gente tem que começar a fazer, mas que é um namoro extremamente importante para os demais municípios, considerando que a gente tem histórias, houve casos de que o uso de álcool aumenta no momento da chegada do benefício social. Então a gente vê que existe uma questão social, existe uma questão de mercado, existe uma questão do capital que a gente precisa discutir quando a gente fala da questão e da industrialização, né, do álcool como processo de alcoolização, né? Então essas vulnerabilidades, elas têm que ser discutidas quando a gente fala da questão do uso de álcool e outras drogas nos povos indígenas. Então aqui também, no próximo slide, a gente vai ver que a apresentação dessas tecnologias leves, a gente trouxe elas aqui como uma possibilidade de trabalho entre culturas no cuidado em saúde mental, valorizando sempre a comunicação entre pares, em que ambas as culturas e modos de vida sejam respeitados e valorizados, assim como a busca do entendimento intercultural nesses cuidados. Então a gente está falando dessas tecnologias, a gente falou da escuta, a gente falou do acolhimento, a gente falou do vínculo como tecnologias de cuidado, mas pensando sempre isso intermediado por culturas. Eu tenho que fazer uma escuta em que a cultura do outro, mesmo que ela tenha sido oprimida durante esses anos, elas também sejam valorizadas. Vou fazer aqui um parênteses, né? Quando a gente pega a identidade, a autodeclaração, né, para o IBGE como raça indígena, a gente está falando de uma categoria muito recente do ponto de vista da coleta desses dados e da valorização dessa identidade. Então, se hoje a gente está discutindo identidade, a gente também tem que discutir o sofrimento que a não identidade indígena proporcionou a esses povos durante vários anos. Então, no cuidado em saúde mental, a gente tem que também escutar esse sofrimento ligado a essa não identidade, essa negação de uma identidade indígena construída durante anos no nosso país, né? Ou uma identidade que só é reconhecida quando for aquela identidade do livro, que a gente aprende no Dia do Índio, né? Na nossa escola. A identidade cultural, ela é muito maior do que somente uma categorização ou artefatos, né, que nos são colocados que determinado povo deve ou não utilizar. Então, quando a gente está falando dessa escuta de interculturalidades, a gente tem que falar dessa escuta que resgata identidades também. E aí no slide a gente vai ver que essa perspectiva, né, da tecnologia leve, ela pode contribuir para uma saída dessa disjunção, dessa ruptura e da falta de diálogos entre culturas na prática do cotidiano. Então é uma forma de fazer saúde mental pensando na questão cultural, pensando no sofrimento que também vem quando a gente não valoriza a cultura nesse processo de cuidado. É importante a gente trazer sempre, e isso eu quero deixar bem registrado, bem marcado, aqui no slide está escrito, eu devia ter colocado vermelho, né, que nesse processo de escuta, a gente tem que ter muita atenção a todo o processo de dominação entre culturas que pode perpassar implicitamente e ou explicitamente no âmbito das intervenções. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e reconhecer o meu campo de conhecimento, o meu campo epistemológico, o meu campo de conhecimento construído, mas eu também tenho que valorizar um campo de conhecimento construído historicamente por determinados povos, ou historicamente construído em determinadas famílias, né? E o meu campo de conhecimento, ele não deve se sobrepor como dominação sobre o outro campo de conhecimento, mas sim como uma construção dialógica, uma construção de diálogo, em que a gente cria formas de cuidado valorizando esses dois aspectos. E aí, para finalizar mesmo, eu estou falando de várias considerações finais, mas para terminar a gente vai voltar no último aspecto,
que a desconstrução continuada desse processo de dominação não se faz sem debate e discussão entre saberes e posições de poder. Então, a gente sempre vai retornar ao diálogo. Então, o diálogo é o que permeia todo o processo de cuidado. E a gente só vai conseguir desconstruir algumas relações de poder se a gente reconhecer que em alguns momentos a gente exerce um poder de dominação do saber sobre o outro, nos colocamos como doutores do saber, como se soubéssemos tudo, e isso é uma estratégia de dominação. Quando eu me coloco como um doutor, no sentido de estudante, sempre em aprendizagem, eu me coloco nessa relação do outro, sim, como detetora de um determinado conhecimento, e que em complementariedade com o conhecimento do outro, eu consigo oferecer algumas estratégias de cuidado. E aí, para a gente finalizar, eu tenho o último slide aqui, que eu agradeço, né? Obrigada a vocês que tiveram paciência de me escutar, e para vocês colocarem na agenda, divulgar junto aos profissionais de saúde do município, da saúde mental indígena, a quem tem interesse, a algum profissional da FUNAI que por algum acaso também trabalhe no seu município, para que no dia 7/5 retornem à escola às 7 horas, que a gente vai ter o procurador do Ministério Público Federal e o procurador da FUNAI, falando sobre o tema direitos e deveres dos povos indígenas. Então não percam uma ótima oportunidade para dialogar sobre isso também. Muito obrigado e me coloco à disposição aqui em Manaus.